Fala pessoal, atualização da spec aqui para vocês, o que está rolando, o que deixa de rolar, o que eu estou pensando, o que eu vou fazer. Teve, como sempre, eu boto uma caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal manda lá e aí eu faço o vídeo de acordo com o que vocês pedem. Né? No caso, foi pedido cookie, foi pedido spec. O cookie está feito, se você não viu, procura aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar, é só pesquisar. E agora eu vou fazer aqui o da spec de forma rápida. Tá bacana? Vamos lá. A spec basicamente perdeu a estrutura. É isso, perdeu a porra da estrutura. Spec era um ativo que eu estava com mais posições dentro das minhas operações, dentro do meu portfólio de trading, né, que eu estava com mais posições, e eu fiz aqui um movimento para poder salvá-la. Deixa eu explicar para vocês aqui. Ó. Pronto. Dentro dessas posições aqui da SPEC, dessa movimentação da SPEC, desculpa, a gente tinha um padrão de comportamento base, onde a gente tem uma movimentação, né, depois da queda gigantesca, fez aquela primeira base, e a partir disso que a gente toma a decisão. Então, ó, movimentação, correção ali de 70%, 80%, corrigiu. Correção baixa de 50%, baixa de 50%, quase 100% e outro pump. Então, com base nesse comportamento base, já que todas as movimentações têm bastante interesse, é óbvio que a gente vai sempre tratar em cima disso. Então, o primeiro ponto base da SPEC, antes daquela subida, sempre foi aqui, por volta dos 9,50. Quando fez aquele primeiro teste, né, da movimentação, que era dos 10 e pouco, foi onde a gente teve aquele pump gigantesco. Então, assim, pump gigantesco, todo mundo aqui ficou positivo, depois ela veio movimentando de volta aqui com forma lenta. Onde que ficou estranho? Onde que começou a ficar esquisito essa posição da SPEC? Quando ela fez essa movimentação de volta abaixo de 100% fazendo reteste e tentou engatar alta e não foi. A partir desse ponto aqui em específico. Ó. Tanto que eu tenho até uma linha aqui, tá vendo? Porque isso perde a característica do ativo. Então, com isso, o segundo ponto óbvio, né, a segunda movimentação baseada nisso, seria uma movimentação de volta até no máximo 7,40. Essa seria a nossa região principal. Então, por causa disso, eu comecei a montar posições em position, abrir ordem em position, dentro desse espaço, dentro desse espaço e dentro desse espaço, porque assim o nosso preço médio, né, para quem não sabe como funciona a position, a gente vai aumentando essas posições com o mesmo nível de alavancagem, tá? A alavancagem continua a mesma. E aí você vai descendo o seu preço médio para ficar num ponto onde, se ela retornar um pouco, já é o suficiente para você ficar positivo. Então, o lucro que tive aqui em cima, ele foi totalmente realocado aqui embaixo. Então, continua sendo um dos ativos que eu estava com a maior posição. Até recentemente que eu troquei boa parte das posições que eu tinha em outras moedas para Ethereum. Tá? Troquei tudo para Ethereum. Então, a Ethereum nesse momento está sendo a minha maior posição. Com isso, do nada ela deu aquele dumpzão, né? Buscou a região, a gente abriu as posições e tal. Chegou a quase me liquidar aqui e aí ela volta dando essa movimentação, já deixando a gente positivo. Muitas pessoas da comunidade fecharam a posição, né, já começaram a realizar boa parte do lucro aqui nesse movimento de volta, porque, como eu falei, a gente começa a ficar com um preço médio interessante, e boa parte, assim como eu, resolvi deixar. Deixei amargurar aqui, porque assim, se ela fizer uma movimentação mínima que fosse trabalhando acima dos 11, né, acima do nosso preço médio de venda aqui, já seria o suficiente para eu ter quase o mesmo lucro, né, obviamente que não tanto assim, mas quase o mesmo lucro do que é um pump de volta aqui aos 16, mais ou menos, que era onde eu queria fazer a realização, e buscando os 20, que era o meu alvo principal da SPEC. Então, meu alvo principal dela era 20. Eu queria sair a 20, porque era uma projeção de uma movimentação por inteiro que estava acontecendo aqui atrás. Só que, com tudo que aconteceu, aconteceu problemas na SPEC, 2, aconteceu uma dissolve em massa, porque ele acabou não saindo ainda a atualização dela, né? E tiveram outros ativos como a movimentação, tipo a virtual, a própria usual deu um pump, né, antes do mercado e tal. Então foi um movimento onde é que todo mundo que estava ali interessado saiu realocando em outras situações. Bruno, você acha que a SPEC é ruim? Você acha que o projeto acabou, que o mundo está acabando? Eu acho que não, sendo bem sincero para vocês. Eu acho que é um bom projeto ainda e tem tudo para continuar assim. Então, Bruno, vale a pena, né, no caso aqui que já estou posicionado, vale a pena eu comprar mais aqui, jogar meu preço para baixo e tentar surfar um movimento com ela? Eu não vou fazer isso. Tá? E agora vamos entender aqui uma coisa importante quando eu falo isso. Se você está comprando em spot, se você está bem posicionado e o preço atual dela ainda está no seu preço médio, né, não está tão fora assim do comum, cara, eu acho sim um bom ativo. Ainda está dentro da narrativa e os devs estão trabalhando, estão postando sempre no Twitter ali o que eles estão fazendo e tal. Então, é um ativo que ainda é bom, é um ativo que ainda acho interessante, acho que vai movimentar. Para uma pessoa que está montando posições em spot, que está comprando um ativo para valorizar com ele, eu acho sim muito bom sim.
Principalmente o pessoal lá da comunidade do Bruno, né? Que eu sei que é a maioria que me segue aqui, que acabou comprando bem antes, ali montando a posição desde 2024, surfando o movimento. Agora, para mim, que sou trader, que vou ali e coloco parte do meu capital e vou tentando surfar isso, aproveitar essas oscilações para lucrar, aí já não compensa. Porque como eu tive que alocar bastante das ordens, tudo aqui para cá, né, o meu preço médio ele fica muito ruim de ser trabalhado. Para eu conseguir salvar o meu preço médio do preço atual, eu tenho que realocar mais capital. E nesse momento, e o problema não é o capital, mas nesse momento não compensa para mim pegar parte desse lucro parte desse capital que eu tenho para outras operações e alocar em um ativo que vai tender a demorar muito para continuar a fazer essa movimentação. Ela pode vir com um pump junto com o mercado inteiro? Pode, mas até lá, dinheiro na minha mão é oportunidade perdida. Né? Se ele ficar travado aqui, é tudo perdido. Então o meu dinheiro tem que circular, ele não pode ficar na minha mão, ele tem que girar, ele tem que continuar rodando em ativos. Então eu não posso fazer isso. Então o que eu fiz? Eu até mandei na comunidade, tá? Se você não faz parte da comunidade, o link está aqui embaixo. Tá? E se você quiser um desconto de R$500 vai ter também o link do grupo gratuito e lá tem esse cupom. Como eu falei na comunidade, eu vou aceitar uma liquidação aqui. Tá? Vou aceitar a liquidação aqui na SPEC. Se ela descer mais, continuar caindo, eu vou aceitar. Eu não vou abrir mais posição. Vou ficar tranquilo com ela. E caso daqui a um tempo, né, comece a dar um pump, o mercado comece a dar uma movimentada de volta, aí eu volto a vir operando ela, né, porque ainda assim continua sendo bom ativo. Porque se começar a engatar, começar a ter interesse do próprio mercado, aí sim ela vai tender a continuar subindo e buscar ali pelo menos aqui, ó, a casa ali próximos aos 15. É totalmente plausível ainda a faixa dos 15. Tanto que agora que ela está trabalhando dentro das nossas faixas principais. Né? Daqui para cá, vamos cortar aqui em 50%, pensa que essa faixa aqui é a faixa saudável, a faixa boa de fazer compra. Daqui para cá é a faixa extrema. Então, tudo que tiver daqui para baixo, dessa parte para baixo, é extremo. E isso já está em 50%. Então, em teoria, seria o melhor preço de se comprar. Né? Mas quem ia imaginar? Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com o que eu vejo. Se está me dando oportunidade, eu compro, se não dá, acabou. Entendeu? Bruno, e aí, o que você acha que pode acontecer com esse SPEC aqui, né, pensando em forma um pouco mais técnica? Se a gente pegar o RSI Levels e começar a fazer uma análise um pouco mais de projeção das coisas, ele tende a cair mais. Ele poderia cair mais. Pelo RSI Levels, só para vocês terem uma ideia, a saída da SPEC ali, quando ela fez aquele pump, foi cravada, foi perfeita. Desde o movimento que ela veio fazendo de base, aí do nada ela dá um pump, dando aqui a sobrevenda de forma agressiva. Né? Tanto se eu tivesse entrado vendido aqui em futuros, teria sido melhor do que se eu tivesse esperado para comprar mais. Mas enfim, agora nesse momento a gente está se aproximando, né, pela primeira vez, depois de muito tempo, de uma sobrevenda do RSI, né, no gráfico diário. E isso aqui é histórico. Só que para fazer isso ele tem que cair mais. E aí já não compensa mais para mim que estou fazendo position. Beleza? Quais os preços que eu acho interessante aqui que podem fazer a base de preço para ela? A base que ela já fez, ali por volta dos 4 e pouquinho seria a base interessante, porque entraria dentro dessa zona do RSI, começaria a dar a primeira sobrevenda e aí faria sentido. Bruno, e aí, você acha que vale a pena já comprar daqui então? Eu que estou fora, nunca abri operação, você acha que compensa comprar agora e já ir montando posição para tentar ir? Eu acho que sim, só que tem um pequeno problema. Se você pega, né, eu vou deixar aqui, se você pega aqui a movimentação da SPEC, quer ver, eu vou colocar aqui no gráfico semanal. Se você coloca... Semanal, no diário mesmo. Vacilei. Se você pega no gráfico diário e tira o zoom completo, você vai perceber que todas as compras do ativo, as principais, né, foram feitas aqui. Ó. Tá vendo? Foram feitas daqui, depois remontada aqui, e depois a gente teve aqueles pumps que foram que deram a movimentação geral do ativo. Ou seja, a nossa faixa atual de preço é a melhor faixa possível de compra. E aí, a partir daqui, seria, né, entre aspas, uma possibilidade ou de falência ou uma possibilidade de compra no melhor preço possível com a possibilidade de alta. Com isso, o preço aqui de saída, né, caso fizesse uma compra nesse preço aqui, o preço de saída para mim aqui seria ali por volta dos 11, né, por volta do 11, e a partir daqui talvez ele engataria uma possível alta buscando pelo menos os 15 que eu comentei com vocês. Então a gente tem uma simetria muito boa. Se você for pensar tecnicamente falando, na estrutura tem um ponto de assimetria muito boa, tem uma possibilidade de retorno muito bom. Só que para mim eu fico de fora, porque eu não posso ficar com o dinheiro parado na mão. Entendeu? A dinâmica de um trader é diferente da dinâmica que alguém está comprando ativo para longo prazo. Então para mim não compensa. Então, dito isso,
Se eu for simplificar aqui para vocês, né? Tirar toda essa parte nerdez da coisa toda, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar essa parte nerdez da coisa toda. Basicamente SPEC é um bom preço de compra? Tecnicamente sim. Você acha que vai descer um pouco mais? Acho. Se descer um pouco mais, vale a pena? Depende do seu risco. Você é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, aí vai de você. Tá? Você é uma pessoa que está fazendo position ou uma pessoa que está comprando para longo prazo? Isso também vai de você. Né? Eu acabei de colocar aqui a SPEC na IA. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a análise que a IA fez. Nesse momento, pegando o gráfico inteiro, a IA deu aqui para a gente algumas informações. Né? Vamos pegar aqui. Ela deu o contexto do preço, né? Está a forte tendência de baixa, igual eu estava falando com vocês. E aqui tem os pontos importantes. Vamos lá. Zona de suporte importante, 4,80 entre 5, né? 4,80 a 5. Região com alta probabilidade de reação, sendo um ótimo ponto visível antes de uma queda mais expressiva. Então a gente está ali daquilo que eu acabei de falar, né? A zona de resistência local, que no caso é a próxima, né? A mais recente, 7 a 7,50. Ou seja, é um bom espaço de preço para se comprar, porque está mais próximo de um ponto de compra do que de um ponto de venda, mesmo que seja recente. E aqui tem os pontos principais, né, que são os alvos estratégicos. Pensando em baixa, caso perca o suporte, está vendo aqui, é entre 3,50, que é, né, na faixa que eu comentei com vocês. E aqui, alvo altista, de 10 a 10,50, como eu comentei que seria o preço ali próximo aos 11, para poder fazer uma parcial e pensar o que seria fazer com o mercado. E aqui tem a conclusão, né? Região de 4,80 a 5 será decisiva, o preço a 7, a recomendação é aguardar sinais de volume ou estrutura antes de assumir posições significativas. Cara, eu treinei esse A de uma forma maravilhosa. Mas é isso, tá? Lembrando, se você quiser ter acesso a IA, se você quiser ter acesso a essas leituras mais dia a dia que eu acabo fazendo, o que eu estou fazendo, né? Recomendação do que eu estou fazendo, mostrando para vocês, ó, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, meus alertas e tudo mais, tá tudo na comunidade. E detalhe, a SPEC foi o único ativo que foi mandado lá dentro que foi contra a movimentação. E mesmo assim deu um pump antes. E ainda salvei boa parte do pessoal com essa position que eu acabei fazendo aqui, tá? Todas as operações que a gente fez lá, desde a primeira, que foi na lista, eu lembro até hoje, da lista, BNB, XRP, que o pessoal me xingou quando eu falei, vou fazer a operação XRP. Aí comentaram aqui no chat, nossa, loucura, não sei o que, XRP explodiu. Então assim, a nossa assertividade, entre aspas, tá absurda. Essa aqui foi a primeira vez que a gente fumou uma resinha de leve aqui, tá? Então, cuidado. Tamo junto, espero que tenha ajudado de alguma forma. Comenta lá pra mim, vai lá no meu Instagram, manda lá, porra, ajudou, não ajudou, queria saber isso, queria saber aquilo. Acho interessante conversar com vocês lá. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo.